E começo com uma questão. Sabemos que a alimentação é importante em todas as fases da vida, mas será que ela tem exatamente o mesmo impacto em todas elas? A verdade é que não. E hoje vou explicar que efetivamente a alimentação tem um impacto importante numa fase muito importante da vida da mulher, que é a menopausa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de 5 Minutos de Saúde. O meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da MyLab.care e vamos então hoje falar um bocadinho da alimentação na menopausa. E esta conversa vem mesmo a propósito. Outubro tem duas datas muito importantes. Tem efetivamente a data mundial, o Dia Mundial da Alimentação, que foi então no dia 16 de outubro, e tem também o Dia Mundial da Menopausa, que é dia 18 de outubro, portanto o dia hoje, o dia em que sai este episódio. Se estiverem a ouvir no dia em que sai, será mesmo hoje, portanto acho que é um dia importante para falarmos um bocadinho sobre a menopausa. Uma alimentação equilibrada é a base então em qualquer fase da vida. É uma base muito importante para sermos saudáveis, para termos mais qualidade de vida, para termos mais energia. Mas quando chegamos então à menopausa, o corpo traz mudanças significativas e com bastante impacto. E a alimentação vai então ajudar-nos a reduzir alguns sintomas e a melhorar um bocadinho a qualidade de vida nesta fase tão importante. Hoje vamos então falar um bocadinho aqui sobre nutrição e sobre quais é que são os principais micronutrientes e nutrientes em que é preciso ter algum reforço, mas queria só então deixar aqui também uma pequena nota. Nós temos nutricionistas aqui na clínica, MyLab.care, portanto é sempre importante fazer análise e perceberem como é que estão os vossos níveis antes de fazerem alguma suplementação. É muito importante em todas as fases da vida, mas então nestas que é preciso um maior foco na alimentação e que efetivamente a alimentação nos pode ajudar a reduzir alguns sintomas, serem acompanhados, portanto, virem uma nutricionista. Isto são algumas dicas que eu vou dar, que são dicas úteis, no entanto, não invalida de todo uma consulta com um nutricionista. Os primeiros dois micronutrientes que vos venho falar então é a vitamina D e o cálcio. Esta dupla é muito importante para a construção óssea e para a manutenção óssea, que efetivamente é um dos problemas da menopausa, é a osteopenia, ou seja, a falta ali o osso começa a desgastar e começamos a ter menos densidade óssea. Portanto, o cálcio aliado então à vitamina D dão aqui um grande poder ao nosso osso, está bem? Portanto, é muito importante termos atenção aos nossos valores de cálcio e de vitamina D e suplementar, ou seja, aumentar os nossos aportes mesmo a termos de alimentos destas duas vitaminas. O magnésio também é muito importante nesta parte óssea. No entanto, também é um regulador também do sono e da nossa sensação de bem-estar, portanto também é bastante importante, ajuda-nos a manter o nosso humor, a haver menos oscilações e também ajuda no sono, ajuda a dormir melhor, ajuda com o nosso corpo a recuperar melhor. Temos então também os fitoestrogénios, que estão em alimentos como a soja, a linhaça, o grão de bico e que podem ajudar a suavizar aqui então algumas ondas de calor. E falando então, falámos agora de micronutrientes e falamos então agora de um macronutriente que é a proteína. Também nesta altura da vida das mulheres começa a haver uma perda significativa de massa muscular e portanto é bastante importante a proteína aliada ao exercício físico para ajudar na manutenção e mesmo no aumento então desta massa muscular que é tão importante para a vida e para a longevidade das pessoas. E por outro lado, há alimentos que agravam um bocadinho os sintomas. Estes alimentos, portanto, não são alimentos que não sabemos o que é, basicamente são alimentos que efetivamente já não devíamos consumir com muita frequência, mas aqui ainda têm um impacto maior. Portanto, alimentos muito açucarados, porque isso com açúcares rápidos e refinados, alimentos ultraprocessados, também ter atenção ao álcool, que também ajuda aqui a potenciar alguns sintomas. Mas como então conseguimos pôr isto tudo em prática sem complicar mais então o nosso dia e a nossa vida? Vamos aqui dar 3 pequenas sugestões para vos ajudar a manter então uma alimentação equilibrada, que é um bocadinho disso que estamos aqui a falar, ou seja, não temos que mudar radicalmente, temos só que manter uma alimentação equilibrada. E se chegaram a esta fase da vida e ainda não têm esta alimentação equilibrada, é a altura certa para ter aqui uma reeducação alimentar e para se começarem a nutrir melhor. Primeiro, o planeamento é então a chave de tudo. Dediquem alguns minutos do vosso fim de semana ou de algum fim de dia a preparar as refeições, a preparar as listas de supermercado, a planear o que é que vai ser. Porque se tivermos as coisas planeadas, temos muito mais probabilidade que elas aconteçam do que se não tivermos.
Se não tivermos nada planeado, chegamos à tarde ou num dia à casa, não temos comida, não temos nada, o que é que vai acontecer? Só nos vai apetecer ou encomendar, ou ir ao McDonald's, ou comer fast food, que é uma comida mais rápida e fácil de fazer. Por isso, planeiem as refeições, que ajudam aqui nos imprevistos, ajudam quando nós não temos tanto tempo, já lá está, já está uma refeição pronta, já está os ingredientes comprados, é muito mais fácil. Fazer compras inteligentes. Uma das coisas que já se fala muito é ir ao supermercado sem fome, para também não nos apetecer comer e comprar tudo aquilo que não devemos, entre aspas. Por isso, comprem coisas que não sejam muito processadas, vão mesmo aos produtos iniciais, portanto aos legumes, à fruta, à carne, ao peixe, a produtos naturais e produtos não refinados e não ultraprocessados. Por isso façam uma lista de compras e sejam inteligentes na maneira como fazem compras, que isso depois vai ter um impacto em todas as refeições que vão ter. E também fundamental, a hidratação. Como já temos vindo a falar em vários episódios, a hidratação é fundamental para o nosso bem-estar e para a nossa saúde física e mental. Por isso não se esqueçam de ir bebendo água, já falámos de várias dicas, nomeadamente terem uma garrafa sempre ao pé que ajuda a manter hidratados, que vão sempre bebendo um golo. Muito importante, não esperem ter sede, porque normalmente quando o nosso corpo tem sede é porque já está com falta de água, por isso vão se hidratando, vão bebendo, é aqui a nossa última e terceira dica bastante importante. E se ainda estão naquela fase que não sabem bem se estão na menopausa ou se não estão, se começam a ter sintomas ou se os vossos períodos menstruais começam a ser irregulares e não sabem bem se efetivamente é menopausa ou outra coisa, temos então na nossa Pharmacare, que hoje é o nosso patrocinador, o autoteste da FSH, que é um autoteste da menopausa, é um indicador só, não é? É um rastreio que nos dá alguma indicação se poderão já estar a entrar na menopausa ou não. Portanto, podem comprar, tem então o nosso cupom dos 5 minutos de saúde, que é 5 minutos, está então na descrição também do episódio. Podem usar tanto no autoteste da menopausa como nos outros que também lá estão disponíveis, mas é bastante importante este autoteste, ajuda aqui num rastreio. Como é óbvio, se der alguma coisa, se der positivo, ou seja, que até poderão estar a entrar numa fase da menopausa, terão que fazer outras análises para ter a certeza, portanto aí aconselho que marquem uma consulta com a ginecologista para ela prescrever então exames mais específicos. Se der negativo e até continuam com sintomas, é melhor irem ver. No entanto, se até estão só a querer perceber se esse não é, mas não têm grandes sintomas e se der negativo, esperam mais um tempo e depois voltam a fazer. No fundo é isso, a alimentação não é só fazer dieta. Pronto, a alimentação é sobre usar a comida como uma ferramenta poderosa então para a nossa saúde. Cada fase da vida necessita de ajustes, portanto necessita de ajustes na nossa alimentação. Efetivamente é isso, é não pensar que estamos em dieta, estamos só a tentar ser mais saudáveis, estamos só a tentar adaptar a nossa dieta então às nossas fases da vida. E se precisam de ajuda nestas fases, seja na menopausa, seja noutras, nós temos então aqui nutricionistas prontas para vos ajudar. Podem marcar a vossa consulta no nosso site, mylab.care. Tenho a certeza que terão planos personalizados, ajustados também às vossas análises e sem restrições radicais, portanto, a fazer esta passagem de uma alimentação às vezes menos cuidada para uma alimentação mais saudável e perceberem efetivamente que a alimentação é a forma de nutrirmos o nosso corpo e de lhes darmos saúde. Obrigado por estarem aqui e lembrem-se que cada refeição é uma ótima oportunidade para cuidarem de vocês. Este foi o 5 Minutos de Saúde, um podcast da mylab.care. Para marcar uma consulta ou saberes mais, visita mylab.care. Até para a semana.